Queridos, queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 1. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. E nós vamos ler e falar um pouquinho sobre o texto de Apocalipse. Por isso, depois a gente lê, peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, para a gente continuar essa conversa, esse diálogo vivo com o texto bíblico inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos entrando então no livro de Apocalipse. E eu não sei qual a sua experiência particular com o livro de Apocalipse, mas fato é que muitos irmãos têm medo de ler o Apocalipse. Muito por causa dos ensinos e aplicações muito místicas, muito alarmistas e muito pessimistas a respeito do que as pessoas imaginam sobre o livro de Apocalipse. Mas como o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, diz aqui: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que escutam as palavras da profecia. Então, o livro do Apocalipse não é para causar terror em você. O livro do Apocalipse, originalmente, ele era para consolar os cristãos em meio à sua tribulação, ao seu sofrimento. Então, a primeira coisa, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, irmãos, é um apocalipse. O que isso quer dizer? A primeira palavra ali, revelação de Jesus Cristo, no grego, Apocalipsis Iesu Cristo, diz revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse, ou a literatura apocalíptica, é um gênero literário muito específico, e contém vários simbolismos, e é por isso que quando nós lemos o Apocalipse, nós vemos números, vemos monstros, vemos bestas, vemos objetos. Há um simbolismo no livro do Apocalipse por causa do seu estilo de escrita. E isso acontecia, irmãos, muito porque a literatura apocalíptica continha muitas críticas ao governo da época.
E eu não sei se você já viu isso acontecer, mas quando as pessoas criticam certas autoridades, elas podem acabar até presas. Nós vemos isso hoje. E aí, para não falar explicitamente das autoridades, as pessoas criam apelidos, não é verdade? Criam apelidos para o presidente, criam apelidos para o ministro do STF, por aí vai. Então, esse tipo de literatura é uma literatura um pouco velada, para que as críticas feitas a Roma, que era o império da época, não fossem explícitas e o livro morresse ali logo no princípio da sua circulação. Então, o Apocalipse é uma literatura apocalíptica e por isso contém aí muitos símbolos, números, objetos e tudo mais. Nós vamos ver ao longo do livro essa questão. Segunda coisa, o Apocalipse também é uma profecia, como o próprio João fala aqui, né, das palavras da profecia. Em outros momentos no texto, ele também vai chamar o Apocalipse de profecia. E como boa parte das profecias que nós temos na palavra de Deus, irmãos, a profecia, ela era escrita para o contexto da sua época, e muitas profecias também ultrapassavam os limites do tempo, falando com o pessoal daquela época, mas ao mesmo tempo apontando para o futuro. O George Led, se eu não me engano, ele diz que a profecia deixa cair alguma luz do futuro sobre o presente. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 18 e 27, nós vemos que Amós fala do dia do Senhor, que nós sabemos que é o dia em que Deus vai vir fazer justiça por toda a terra, mas naquele contexto Amós falava sobre o reino da Assíria, sobre Israel. Mas nós sabemos que o dia do Senhor ainda não veio. O dia do Senhor não aconteceu quando a Assíria veio, ou quando a Babilônia veio sobre Judá. O dia do Senhor ainda virá. E Deus ainda trará julgamento. Então nós percebemos nessa característica de algumas profecias uma dupla procedência. Deus fala com o povo da época, as coisas acontecem, mas não na sua totalidade, não na sua plenitude. Um bom exemplo disso é a questão da tribulação, irmãos. A palavra de Deus fala sobre a grande tribulação. Essa grande tribulação ainda não veio, porque ela será em um nível global, uma perseguição contra a igreja do Senhor a nível global, mas perseguições locais e menores já aconteceram. Então, sendo o livro do Apocalipse uma profecia, nós vamos ver que muito do que é falado aqui se cumpriu em parte, mas ainda irá se cumprir plenamente, certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. E terceiro, o livro do Apocalipse é uma carta, irmãos. Se nós olharmos para os versículos 4 a 6, João, ele vai dar uma saudação às 7 igrejas, e ele escreve tudo isso aí numa postura de uma carta. O Apocalipse é uma carta para 7 igrejas da Ásia. E sendo uma carta, o livro de Apocalipse fala sobre coisas e questões históricas daquele tempo. E é muito bom a gente ter isso em mente, porque muitas pessoas falam do Apocalipse como se nada tivesse acontecido, ou se tudo tivesse acontecendo agora, ou tudo vai acontecer amanhã. Nós temos visões e interpretações extremadas sobre o Apocalipse. Mas o Apocalipse é também uma carta. O Apocalipse, as bestas, os números, eles tinham um sentido e um significado para os primeiros leitores da época. O Apocalipse, portanto, é uma carta, deve ser entendido no seu contexto histórico. Então, irmãos, sendo o Apocalipse uma literatura apocalíptica, cheia de símbolos, sendo o Apocalipse uma profecia e também uma carta, com cumprimentos para a sua época, mas com promessas e certezas que ultrapassam os limites do tempo. A melhor maneira de ler o Apocalipse é lendo de uma maneira equilibrada, sabendo que coisas aconteceram, coisas estão acontecendo e coisas ainda vão acontecer na sua
totalidade. Amém, irmãos? Nesse sentido, então, como nós podemos ler os símbolos do Apocalipse? É outro ponto importante para a gente falar, sendo que nós já falamos sobre a questão cronológica. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, a gente vê um monte de monstro, um monte de besta, uns negócios meio feio, né? Meio macabro, meio tenebroso. Tem esses elementos, sim. Por mais que seja um livro para nos trazer conforto. Mas a gente olhando para essas criaturas, para esses eventos, o que são essas coisas? São demônios? Ou são pessoas? Ou são instituições poderosas que vão oprimir os cristãos? É o próprio Satanás? Como nós podemos entender essas figuras do Apocalipse? No livro de Apocalipse, irmãos, há uma sobreposição entre o que é sobrenatural e o que é natural. No livro de Apocalipse nós vemos demônios e governos, nós vemos anjos e igrejas, nós vemos os céus e a terra e também o inferno. O livro do Apocalipse não deve ser olhado apenas pela ótica espiritualizada, mas também não pode ser visto apenas pela ótica historicizada, se é que existe esse termo. Mas há uma mescla entre o mundo espiritual e o mundo visível, ambos se relacionando. É como se Deus descortinasse o mundo a partir da ótica dos céus. E nós podemos então entender a história e grandes personagens dela a partir da ótica do mundo espiritual. Então, o sobrenatural e o natural se encontram no livro de Apocalipse de maneira que não tem como dividir essas duas realidades. Esse é o livro do Apocalipse. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora sim, então, indo para o texto que começa com as apresentações, com as cartas, versículos 1 a 3, João diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. A primeira coisa que nós podemos perceber, irmãos, e precisamos reforçar é: toda revelação e toda profecia procede de Deus. Toda revelação verdadeira e toda profecia verdadeira procede de Deus. E por que é importante nós falarmos isso? Porque existe hoje uma ideia, irmãos, que na verdade não é de hoje, é antiga, de que nós podemos profetizar coisas boas sobre as nossas vidas. Profetize bênção sobre a sua casa, profetize isso, profetize aquilo. Mas de Gênesis a Apocalipse nós não encontramos fundamento para nós profetizarmos o que nós queremos. De Gênesis a Apocalipse nós não encontramos margem para profetizar coisas boas ou coisas ruins a partir da nossa própria vontade. Porque toda profecia procede do Senhor. Toda revelação vem de Deus. E eu digo isso porque nós muitas vezes pensamos que o neopentecostalismo, que a gente bate em cima e fala das igrejas que roubam as pessoas, que cobram horrores em dinheiro, e a gente pensa que neopentecostalismo é só isso, mas não é. Neopentecostalismo também é você falar coisas, tentar criar realidades a partir da sua própria palavra, sendo que Deus não disse nada do seu santo trono. Nós precisamos entender que a palavra diz que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas o que ela não diz que nós podemos fazer, nós não fazemos. Não há margem para isso, irmãos. Quem traz e propõe essa ideia
uma maneira sistematizada, é o tal do Kenneth Hagin, que é o pai do neopentecostalismo. Mas, de novo, a revelação genuína, a profecia genuína, não se trata da sua força de vontade, não se trata do meu desejo, do que eu quero. Isso não é fé, isso é força de vontade, irmãos. Nós temos fé naquilo que Deus declarou, ou se Deus está quieto e não falou nada, nós temos fé de que Ele é bom, de que Ele pode fazer. Mas se Deus não disse nada, então a gente não pode falar no lugar de Deus. E precisamos tomar cuidado com isso. Circulou um vídeo também famoso, de um pregador falando: mas se eu não posso profetizar bênção sobre a minha família, eu vou profetizar maldição? Não, você não vai profetizar nada, porque se Deus não falou, você não vai falar nada. É simples assim. A profecia é um dom do Espírito Santo, não são todos que têm, não se manifesta em toda hora, em todo lugar, do jeito que a gente quer. O próprio Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14. E o livro de Apocalipse atesta isso. A revelação que vem daqui é diretamente do trono de Deus. Ela vem quentinha e fresquinha do céu. Mas não é uma invenção de João. Ao contrário das outras literaturas apocalípticas, que as pessoas escreviam contra os impérios, escreviam contra os governos, coisas da sua própria cabeça, fingindo ser personagens que já morreram há muito tempo. Mas João é João, e a revelação é revelação, porque procede de Deus, e não é uma invencionice humana. A revelação e a profecia procedem do trono do Senhor. Amém, irmãos? Depois, versículo 4 até o 6, João vai saudar as igrejas com algo que nós somos muito acostumados e talvez pouco pensamos. Ele diz: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Irmãos, quando você chega na igreja, você vê o irmão, o que você fala? Passou. Você fala, passou. Você não fala, Pai, passou. Pai do Senhor. Em algumas outras igrejas, a graça e paz, meu irmão. E a gente fala isso tantas e tantas vezes que acaba se tornando algo corriqueiro e a gente perde a noção do tamanho dessas palavras, ou dessa saudação bíblica. A gente não fala paz do Senhor ao invés de falar boa noite. Tem até alguns cultos que a gente vai, o pregador fala assim: boa noite, irmãos. Aí os irmãos, amém, ao invés de falar boa noite de volta. Então não é uma substituição. Quando nós saudamos um irmão, a paz do Senhor, nós estamos declarando que de fato a paz de Cristo está conosco, nos guarda, a sua graça, a sua paz. E como que essa graça e essa paz se manifestam nas nossas vidas? Irmãos, aquele que era, que é e que há de vir, e depois no versículo 8, o Todo-Poderoso, a maioria dos teólogos vai falar que se refere a Deus Pai. Então, aqui ele fala do nosso Pai, ou então para outros teólogos, do próprio Deus e de Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Mais cedo a Karen falou aqui, quem é Deus? Eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. E é muito interessante porque dentro dessa construção, entendendo a graça e a paz de Deus, essa graça e essa paz nós encontramos sabendo que o nosso Deus era eternamente e existe desde o princípio, infinitamente sábio, desde sempre. Ele criou todas as coisas, Ele é soberano sobre tudo. Mas Ele também é aquele que é. Ele não deixou de ser, como alguns filósofos ao longo da história tentaram construir uma ideia de mundo sem Deus e tentaram matar Deus,
Se não realmente, pelo menos nas ideias. Mas Ele é, Ele ainda é, Ele permanece, Ele não deixou de ser, Ele permanece no seu trono. E o texto muito bem poderia colocar: Ele era, Ele é e Ele será. Mas o texto diz: Ele há de vir. Porque Ele não somente continuará sendo Deus eternamente, como Ele virá e trará intervenção para esse mundo mau e caído. Ele voltará, Ele há de vir resolver o problema que nós mesmos criamos. Esse é o nosso Pai. Por isso nós podemos ter paz. E não só isso. O texto fala dos 7 espíritos que estão diante do trono do Senhor. Nós poderíamos traduzir esse trecho aqui do grego como espíritos sétiplos. E há um consenso de que esses espíritos sétiplos se referem ao Espírito Santo. Por que 7? Conforme nós caminharmos no livro de Apocalipse, nós veremos que dentro da literatura aqui de João, o 7 representa perfeição, completude. Então nós temos graça e paz do Espírito Santo de Deus, que é completo, que é perfeito. Ele não é escasso, Ele não é incompleto, Ele não é consolador parcialmente nas nossas vidas. Ele é o rio de águas vivas que flui em nós, e Ele não deixa a desejar, porque Ele é perfeito, completo e pleno. E desse Espírito sétiplo, desse Espírito Santo completo, pleno e perfeito, procedem graça e paz para nós também. Irmãos, é extraordinário saber e entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que o nosso prazer, o nosso contentamento, a nossa completude vem do Espírito que é completo. Ser preenchido, ser satisfeito por aquele que é pleno. Ser satisfeito por aquele que é completo em si. Por um Deus que é plenamente satisfeito em si mesmo e que não precisa de nada mais. Graça e a paz vem desse Espírito maravilhoso e também de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. A palavra testemunha aqui no grego é da raiz mártir. Cristo nos dá graça e paz, sendo Ele fiel testemunho, fiel mártir. Porque a fidelidade de Jesus se estendeu, permaneceu até a sua morte de cruz. Ele foi fiel até o fim. Ele foi um mártir, uma fiel testemunha. A graça que nós temos procede do Senhor Jesus, porque Ele foi até o fim por nós. E Ele fez tudo o que precisava ser feito. Ele também é o primogênito dos mortos, ou seja, Ele é aquele que primeiro ressuscitou com um corpo glorificado. Jesus ressuscitou pessoas, Lázaro é um deles, mas quando Lázaro é ressurreto, ele volta a ser o Lázaro, com o mesmo corpo mortal, e passado um tempo, Lázaro morreu de novo. Eu não sei que é uma bênção, né? Mas ele teve o privilégio de morrer 2 vezes. Curioso isso. Mas o primeiro que ressuscitou com um corpo glorificado, mostrando para nós que Deus tem poder para mudar essa carne aqui, foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na sua ressurreição, testifica de que Deus fará o mesmo com aqueles que são seus. Deus vai transformar esse corpo aqui, irmãos. Esse corpo todo lascado, cheio de cirurgia, de corte, tendinite.
depressão, ansiedade, Deus vai fazer novas todas as coisas, e Ele já testificou isso através da ressurreição de Cristo Jesus, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou no corpo glorificado. Existem trabalhos e mais trabalhos acadêmicos que testemunham da ressurreição de Cristo como um fator histórico. Aconteceu, irmãos. E nós temos graça e paz daquele que fará de nós semelhantes a Ele. E Ele também é soberano sobre os reis da terra. É muito comum nós olharmos para figuras de autoridade por aí, encontrarmos algumas complicações. Nós sabemos que tem muitas autoridades que pelejam contra Deus. Tem muitas autoridades que fazem do seu propósito de vida desconstruir a ideia de Deus, seja na política ou na educação, ou talvez o seu próprio patrão, ou o seu professor, como aconteceu muito comigo na escola. E nós olhamos para aquelas figuras de autoridade, e existem vários casos, irmãos, de pessoas que são cristãos. No meu caso, por exemplo, na escola, de ser zoado porque é crente, e os professores fazendo chacota, porque são autoridade, e você não pode competir com essas autoridades em certo sentido. Quantas pessoas que não tiram sarro de você no seu serviço, talvez se você trabalha numa firma, talvez o seu chefe. Mas nós temos graça e paz daquele que é o soberano sobre os reis da terra. No Salmo de número 2, o texto fala ali de nações e reinos lutando contra o Senhor, pelejando contra o Senhor, e obviamente, como nós vemos no caso de Paulo, que perseguia a igreja, e Jesus fala: por que você me persegue? Lutando contra Deus e contra o povo de Deus. Então, portanto, nós podemos inferir do Salmo 2, o texto diz que o Senhor olha do seu alto trono e Ele ri. Porque o que são os reinos, se comparados ao soberano sobre os reis da terra? O que são as autoridades? O que são as provocações? O que são aqueles que nos perseguem, se comparado àquele que virá, que há de vir e fará juízo e justiça sobre toda a terra, sem distinção sobre os poderosos e sobre os fracos? São poeira. E nós temos graça e paz que vem desse Deus forte, que luta por nós, na medida em que nós lutamos pelo seu reino e pelejamos pelo nome dele. É dele que vem a graça e a paz, irmãos. E não só isso, o texto também diz: aquele que nos ama. Nós não temos graça e paz de um Deus que simplesmente está cumprindo uma obrigação que Ele propôs. Nós não temos graça e paz de um Deus que está longe demais para se relacionar conosco. Nós temos graça e paz da parte de um Deus que nos ama. E isso é muito poderoso, irmãos, principalmente no período de tanta carência que nós vivemos hoje. As pessoas buscam aprovação e amor em tantos lugares. As pessoas buscam a aprovação última e final em tantas pessoas. Mas quantas vezes nós somos frustrados por isso? Conversando há um tempo atrás com a minha psicóloga, ela disse que o mundo é um mundo que machuca as pessoas que procuram amar, as pessoas que se doam, as pessoas que são gentis e esperam gentileza, as pessoas que são misericordiosas e esperam misericórdia, mas não encontram muitas vezes. O mundo é um mundo mau, o mundo é um mundo que fere, e mesmo nós, irmãos, mesmo eu sendo cristão, posso um dia deixar a desejar com a minha esposa, e vice-versa. Isso acontece porque nós somos falhos, mas nós temos graça e paz da parte de Jesus, que ama você, que não muda esse amor,
Ele não vai te amar mais amanhã ou menos amanhã. Ele ama você. Ele derramou o seu sangue para provar, testificar isso na cruz do Calvário. Há um amor divino sobre nós. Há um amor que não muda, um amor incondicional, um amor que está sobre nós, porque Ele é o próprio amor. E nós não precisamos suprir as nossas carências em nenhum lugar. E nós não precisamos esperar que alguém nos ame de uma maneira que nos preencha, porque Ele nos ama. Mesmo sendo santo, 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 mesmo sendo altíssimo, e nós aqui embaixo, mesmo assim Ele nos ama. E Ele garante isso pela sua palavra, testemunhando isso com seu próprio sangue. Ele também nos libertou dos nossos pecados, irmãos. Nós não precisamos viver como escravos, apesar de que nós ainda habitamos no corpo dessa carne, apesar de que ainda existe uma natureza carnal e antiga em nós, apesar de que eventualmente nós ainda falhamos, nós ainda desejamos coisas ruins, apesar de que, como Paulo diz em Gálatas 5, o Espírito Santo milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. A nossa carne não quer o que o Espírito quer e vice-versa. Apesar dessa dura realidade, irmãos, nós temos graça e paz da parte de um Deus que já nos libertou do pecado e vai consumar isso quando Ele voltar. Como nós falamos, quando Ele transformar o nosso corpo. Então não haverá pecado no céu. Não haverá morte no céu, não haverá desejos impuros no céu, nós seremos livres plenamente, graças ao nosso Senhor Jesus, e dele procede paz e graça. Paz, porque nós sabemos que um dia essa luta vai acabar. Paz, porque nós sabemos que um dia o pranto vai se transformar em riso diante da face do Senhor. Graça, porque não somos nós que fizemos isso. Graça, porque tudo isso vem dele gratuitamente e a gente não contribuiu nem com um centavo. E até quando a gente tenta, não dá. Ele também nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Dizer isso aqui que João está dizendo, num período em que Roma oprimia o seu povo, era um negócio muito revolucionário, no bom sentido. Porque Roma era o reino. Porque o imperador era ali a figura de autoridade máxima, divinizada até. Visto muitas vezes como sacerdote, inclusive. Tendo ali as pompas, as honras e as glórias. Mas aqui a lógica é diferente. De quem é o reino? Do Rei dos Reis. De quem é o reino do soberano sobre as terras? O reino é nosso. E nós fazemos parte desse reino. E por mais que hoje possa parecer que tudo está perdido, e que tudo está ruim, e que tudo caminha para um fim catastrófico, no fim das contas, nós reinaremos com Cristo para sempre, irmãos. E essa é uma certeza, e essa é uma promessa. Não importa o grau de autoridade que nós temos hoje, não importa se nós não fazemos parte dos figurões da política, não importa se nós hoje temos pouca relevância para a sociedade, isso não importa, porque quando Ele vier, Ele vai reinar e nós reinaremos com Ele. Nós somos sacerdotes porque nós temos livre acesso ao Senhor.
Nós não precisamos de ninguém para mediar o nosso relacionamento com Deus. Nós não precisamos subir escadinha, pedir para o fulano, pedir para o ciclano até chegar a Deus. Nós temos livre acesso a Ele. Nós fomos feitos sacerdotes. E nós podemos nos achegar a Deus por causa do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E é dele que nós temos graça e paz. Eu espero que todas as vezes que você cumprimentar alguém com a paz do Senhor, você se lembre que paz é essa, que Senhor é esse. Que paz maravilhosa, racional e sobrenatural. Que Deus maravilhoso, todo-poderoso e ainda assim tão próximo de nós e acessível. É dele que procede a graça e a paz. Versículos 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. O Senhor então promete voltar, irmãos. O apóstolo Paulo fala que para o judeu, pelo menos o judeu da época dele, e pelo que eu tenho visto em alguns debates, para os judeus de hoje também, Jesus Cristo foi um derrotado. Porque ele morreu. E muitos consideram Jesus inapto para ser o Messias, porque ele morreu. Ele não acabou com Roma assim que ele desceu. Mas ele foi humilde, como ovelha muda. Ele foi ser abatido. Às vezes essa é a própria figura da igreja. Porque a lógica do reino de Deus não é uma lógica como é a lógica do mundo, uma lógica de força, de imposição. É uma lógica meio às avessas. E muitos consideraram a empreitada de Jesus como sendo sem sucesso. Muitos hoje consideram o Senhor Jesus apenas como um mestre moral, mas não como Deus. Muitos diminuem a sua autoridade, muitos diminuem o seu caráter, muitos diminuem as suas palavras e tiram aquilo que não gostam e deixam apenas aquilo que é palatável e digerível para a nossa cultura pecaminosa. Mas o texto diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E as pessoas, as tribos se lamentarão, por quê? Se você vê um homem sendo crucificado e um soldado romano forte, dando uma lançada ali na sua lateral, você fala assim, coitado desse homem. Coitado desse homem, é um coitado, é fraco, é frágil, está aí morrendo. Roma é realmente muito poderosa. Olha quanto poder eles têm. Olha quanto poder esses governos que perseguem os cristãos lá no Oriente Médio têm. Olha o poder bélico deles, olha a influência deles, olha isso e olha aquilo, mas isso não será nada quando Jesus voltar e todo olho o verá, irmãos, inclusive aqueles que o traspassaram, aqueles que o crucificaram, aqueles que pelejam contra ele, e quando ele voltar, ele destruirá o reino de Satanás com o sopro da sua boca, como se não fossem nada. As aparências enganam. Ele morreu como um cordeiro, mas como o livro de Apocalipse nos diz, ele ressuscitou como um leão. Ele é todo poderoso. E aqueles que pelejaram contra ele, e aqueles que o rejeitaram, lamentarão. Ainda que hoje eles escarneçam, ainda que hoje eles desprezem, ainda que hoje eles se sintam poderosos e intocáveis.
Mas naquele grande e terrível dia, o Senhor fará justiça ao seu próprio nome e aos seus santos filhos e servos. Por isso nós podemos esperar, irmãos. Por isso nós podemos ter esperança. E mesmo em meio a tanta aparência de derrota, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não segundo os parâmetros do mundo. O que o mundo tem não é poder, é ilusão. O que o mundo tem não é vitória, é derrota. Mas nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E podemos aguardar aquele que é o Alfa e o Ômega. Era, que é e que há de vir. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele começou, ele criou todas as coisas. Nós nos corrompemos e ele está arrumando todas as coisas em Cristo. E ele voltará para concluir a sua obra. Quem vai dar o ponto final da história não são as grandes corporações. O ponto final da história não vem das ordens secretas, dos ocultistas. O ponto final da história vem daquele que é o Alfa e o Ômega. Ponto final. Quem dá o ponto final da história é o Senhor, irmãos. E é claro que João escreve isso para um povo que já tinha passado por algumas perseguições em 64 depois de Cristo. E esse texto provavelmente foi escrito em 96 depois de Cristo. Houve aquela perseguição terrível de Nero. Depois houve a destruição do templo em Jerusalém. Eles já haviam experimentado coisas terríveis. Mas João escreve para eles, e esse texto chega até nós, para nos trazer esperança, irmãos. O mundo está uma loucura. As coisas, como se diz, o poste faz xixi no cachorro. Está tudo às avessas, tudo ao contrário. Mas não se engane, irmãos. Jesus não perdeu a batalha. Ele continua soberano, Ele está soberano sobre toda a história. E Ele trará um fim maravilhoso para todo aquele que crê e que permanece crendo nele e somente nele, porque Ele é bom e porque Ele testifica todas essas coisas. Ele é fiel e nós podemos esperar a volta de Cristo com alegria e com entusiasmo, porque nele está a nossa vitória. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar nesse momento.